Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo aqui, enquanto eu organizo. Aguardo vocês chegando aqui, vou ajeitando aqui. Pronto, eu acho que agora tá bom. Estamos no, vivenciando o Setembro Amarelo. Trazemos como tema hoje a valorização da vida, a juventude e a valorização da vida. Para essa live desta noite, receberemos o nosso grande amigo psicólogo José Aércio. Ele já está por aqui dando o sinal de presença e a solicitação aceita. Agora estamos só aguardando José Aércio. Oi, Dalmo. Boa noite, José. Boa Espera aí um noite. pouquinho. Tudo certo por Me aí? escutando? Tudo tranquilo. Tá me escutando direitinho? Sim, estou sim. Por aqui tudo tranquilo, tudo caminhando bem. Por aí tudo certo? Tô tranquilo. Oi. Pronto, vamos organizar só aqui um pouquinho, ajeitar Isso. aqui esse nosso, deixa eu ver aqui, Pronto. colocar o título aqui enquanto o pessoal chega, né? Aham, pronto. Ótimo. Jovens e a valorização da vida. Isso. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui, publicado o nosso tema, fixado o tema, pronto, está aqui. Boa noite para Uhum. quem está chegando, boa noite para quem vem depois. Lembrando que esse material da nossa live estará disponível no Instagram, por Isso. isso que é bom dia, boa tarde, boa noite, porque alguns verão agora, outros só verão amanhã pela manhã ou à tarde. Bem, eu estava É. fazendo uns cálculos aqui, Aécio. E dia 20 de março foi o dia que eu fiz a minha primeira live. De 20 de março para cá, a gente vem nessa jornada, firmando Coisa boa. parcerias. E chegamos então ao Setembro Amarelo. Mas lembrando, como eu já tenho falado em alguns momentos, para nós que estamos na clínica, né, no exercício da psicologia em todos os âmbitos, escola, hospital, empresas e na clínica mesmo, embora esse tema apareça agora com maior destaque, Setembro Amarelo, mas para nós esse tema é um tema presente sempre. É sempre um É desafio. verdade. É E verdade. nesse sentido, a gente traz aqui como pauta para essa noite a valorização da vida e a juventude, os jovens e a valorização da vida, como está aqui o tema. Vocês que estão Uhum. chegando agora, sejam bem-vindos e bem-vindas. Vocês podem colocar aqui suas perguntas, comentários, usar esse aviãozinho aí que tem para encaminhar para seus amigos e amigas. E aí a gente vai começar então esse nosso momento. Sejam todos bem-vindos. Seja bem-vindo, José Uhum. Aécio, sempre nosso parceiro aqui já de longas datas. Nessa noite a gente vai falar sobre a juventude e eu já lhe concedo a palavra para que você nos indique o caminho que vai ser percorrido nessa live. Uhum. Boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. É uma alegria muito grande, né? Hoje, mais uma vez, nessa parceria com o Dalmo. Já ontem, né, na live, eu dizia, anunciava esse momento de hoje, né, da alegria de novamente compartilhar essas temáticas tão importantes. E você falava do início, né, das suas lives, e eu posso dizer que, no meu caso, foi um pouquinho depois, porque foi através de você que as minhas começaram também, né? Foi um pontapé. Eu digo que Dalmo foi o meu padrinho das lives, né? E é claro que a gente já está um pouquinho até repensando por conta dos afazeres, né? Nós temos os nossos afazeres, no meu caso, na educação, na psicologia, você também na psicologia, nos seus afazeres também, seus estudos. Então, a gente já começa a repensar algumas coisas, né? Alguns dias e horários, essa coisa toda, mas não perdendo de vista, porque eu vejo como uma grande oportunidade da algo de ajudar. E eu acho que você deve estar sentindo muito isso, esse feedback das pessoas poxa vida, o quanto está sendo legal compartilhar temas, debater. Como você disse muito bem, tem gente que depois vai lá na galeria de vídeos assistindo, olha, eu assisti, valeu, me ajudou. Então, eu acho que mais do que nunca, essa ajuda às pessoas, eu acho que é um grande objetivo dessas lives e tem sido, acredito que na tua a história profissional, na minha também, na nossa, que está apenas começando, mas tem sido muito significativo. E assim, muito feliz de estar hoje
refletindo sobre uma temática que é muito interessante. Eu hoje trago, além de um pouco dessa teoria da psicologia da adolescência, porque hoje é um ramo da psicologia, né? Uhum. Essa psicologia da adolescência, inclusive no curso, é uma disciplina, né? E junto ali à infância, enfim, é uma disciplina como também é a psicologia para os idosos, enfim, mas assim, trazendo um pouco hoje, não só essa parte teórica, mas também um pouco vivencial, porque no primeiro momento a gente vai falar essa adolescência, né, falar um pouquinho sobre essa adolescência. No segundo momento a gente pensa aí o jovem, a família, o jovem, a escola, né, o adolescente, a família, o adolescente, a escola. E no final a gente fala um pouquinho de umas dicas simples que são muito significativas no que diz respeito a acompanhar os nossos adolescentes. Então, eu acho que mais do que nunca, além dessa teoria, eu trago também um pouco da minha vivência. Você sabe muito bem que eu estou trabalhando com jovens na sala de aula e conheço um pouco os anseios, né, da adolescência, a vivência da adolescência. Eu tenho alunos desde o nono ano até o terceiro ano, então dá para a gente fazer um percurso bem legal aí de uma adolescência em várias possibilidades de serem analisadas, né? Mas, assim, muito feliz de estar contigo. Eu já estou vendo ali minha afilhada lá de Campina Grande, Kícia, né, lá do bairro do Mutirão de Campina Grande. Estou com a saudade danada dela e ela está Hum. aqui com a gente também. Então, Seja pessoas amigas, bem-vinda. familiares, né, que vão se chegando aqui conosco. Mas muito obrigado desde já pelo convite. Opa, pronto. Vamos lá, José. Então, a gente vai percebendo que o imenso desafio começa quando a gente percebe que percebe os números em torno do suicídio, né? É sempre bom Sim, ressaltar que a gente sim, fala sim. de números, mas cada número desse representa uma pessoa e cada pessoa é um mundo, né? É Como verdade. dizia, como dizia Raul Seixas, né? Cada um de nós é um universo, né? Então, por trás de cada número desse se esconde um pequeno universo que se relaciona Uhum, com várias outras vidas. Ontem eu falava sobre prevenção e pós-venção ao suicídio, né? E a gente sim. estava vendo que a cada um suicídio existe uma interferência na vida de 6 ou 10 pessoas. Entre 6 ou 10 pessoas sofrem essa influência do impacto do suicídio. Sim. E várias consequências. E entre 15 e 29 anos é uma faixa etária onde se percebe um grande crescimento do número de suicídio. E lembrando também que o Brasil caminha na contramão. Nos últimos 10 anos, a nível de mundo, os números ainda são altos, mas vem diminuindo. Mas o Brasil Sim. segue na contramão. Os números aqui são em ritmos elevados sempre. Não acompanha essa Uhum. tendência de diminuição global. Então, de 15 a 29 anos, a gente percebe que pega justamente essa fase da adolescência, né? E aí, como é que a gente pode associar esse desafio com a fase da adolescência, né? Como é que a gente pode delimitar aqui, então, esse desafio? Uhum. Não, eu estava aqui lembrando, né, olhando que você deixou fixo o tema, e assim, até eu esqueci de relembrar, né, primeiramente parabenizar você pela sensibilidade, né, de trabalhar não só nessa quinta-feira, mas eu estou percebendo que o mês de setembro você está explorando super bem, né, e lá no nosso espaço a gente está sempre fazendo também um paralelo, e na próxima semana, Setembro Amarelo vai aparecer também, mas assim, parabenizar você por essa sensibilidade, porque de fato é muito alarmante e chega a ser lamentável. Eu sempre digo assim, sabe, Dalma, a meus alunos, quando a gente fala dessa questão do suicídio na juventude, na adolescência, eu sempre digo assim, poxa vida, um momento que deveria ser de viver, né, um momento de prezar pela vida, de sentir a vida, de dar sentido. Claro que todo momento é, mas eu digo assim, a juventude ela carrega todo um diferencial e a gente encontra jovens, né, atentando contra a sua própria vida. Eu me lembro de um caso emblemático que eu acompanhei ainda quando estagiário, onde a adolescente dizia, né, que ela arquitetou tudo, ela pensou como tirar a sua própria vida, e eu ficava ali pensando, poxa vida, uma jovem com toda uma história, com toda né, uma vida pela frente, e ali tentando, né, destruir sua própria história. Então, chega assim até a ser um pouco contraditório, mas ao mesmo tempo também muito complexo o fenômeno, né? E aí você
você traz você convida a pensar duas possibilidades muito complexas, que é a própria adolescência e o fenômeno, né, do suicídio, né, da Uhum. ideação suicida ou do suicídio propriamente dito, né? Mas, como você nos falava, e eu também já dizia, a gente fala um pouquinho dessa adolescência que a gente pode, inclusive, vê-la por ângulos, né? Mas, Isso, inicialmente, vale isso. relembrar que a adolescência é uma fase de amadurecimento, é um período de transição. Eu acho que daí, Dalma, que vem toda essa conjuntura da complexidade, porque o ser humano ali ele está passando de uma fase para outra, né? E diferente, por exemplo, dos ritos de passagem de, por exemplo, jovens indígenas, né, de adolescente para adulto, para jovem, de jovem para adulto, existem ritos de passagem, diferente de ritos mecânicos ou até religiosos de passagem, a adolescência ela é muito natural, né? E Uhum. o objetivo cultural da adolescência é preparar a pessoa para assumir o papel de adulto. E aí entra um detalhe bem interessante, Dalmo, porque muitos adolescentes recebem, e aí cada pessoa tem sua história, cada pessoa tem sua forma de reagir, tem adolescentes que recebem essa preparação com mais naturalidade, de acordo com a sua própria história, mas tem adolescentes que, enfim, é muito complicado. E aí, inclusive, essa zona de conforto, de permanecer na adolescência mais assim, sem responsabilidades, sem problemas, ela é tão, para alguns, é tão forte que há casos, por exemplo, como nós muito bem sabemos, que pessoas permanecem fixas ali naquele momento e levam isso para a vida adulta. Né? E isso é tão danoso. Então, assim, mais do que nunca, o grande objetivo da adolescência é preparar a pessoa para assumir um papel de adulto, né? E aí, claro, existe também o ponto de vista biológico, no que diz respeito à adolescência ser marcada pelo início da puberdade e também o fim do crescimento físico, com alterações, inclusive, a nível de órgão sexual, e aí entra também o peso, a altura, a massa muscular. Então, eu diria, Dalmo, que é um turbilhão de transformações essa adolescência. E aí a gente entende porque muitos adolescentes, eles não sabem, né, viver esse momento, ou então não têm, né, muitas vezes quem os conduza, porque para muitos pais ainda e aí daqui a pouco a gente vai explanar mais isso, mas já vale ressaltar que para muitos pais é muito difícil, né, falar com o adolescente de suas transformações. Né? Eu acho que, sobretudo, nós que vínhamos aí de uma geração mais tradicional, a gente pode pensar assim, né? Eu acredito que nossos pais, eu particularmente digo, meus pais tinham muita dificuldade, eram sinais de reflexões que eles faziam comigo sobre a minha passagem, a minha transformação, ou as minhas transformações. Eu acredito que não foi diferente com você e com muita gente, e com quem está nos assistindo também, ainda era, inclusive, se tornava um verdadeiro tabu. E aí, claro que a gente vê hoje muitos avanços e a gente fica muito feliz com isso, né? Já não é mais assunto que está só em livro, mas tem pais que estão conversando. E aí, Dalmo, vale ressaltar também que, do ponto de vista cognitivo, a adolescência ela é caracterizada pelo aumento da capacidade de pensamento abstrato, de conhecimento e de raciocínio lógico. Eu nunca esqueço, quando eu estudei Piaget, você deve se lembrar muito bem, que existe aquela última fase lá, né, que é operatório, agora eu não me recordo o nome da última fase do Piaget, mas que relembra justamente isso, o adolescente, o jovem que está se abrindo ao abstrato, que está se abrindo às reflexões, né, se abrindo. E eu me lembro que quando eu estudei adolescência, eu acredito que deve ter sido também a mesma apostila ou livro para você, o adolescente ele tem seu momento de reflexão. Até quando a gente pensa filosofia, a gente pode pensar a adolescência como um momento de muita filosofia, porque o pensamento voa, e aí vem a história dos diários, né? E aí vem a história, inclusive, do isolamento, que muitos pais não compreendem, mas que é importante se isolar, o isolamento do adolescente, claro, naturalmente falando, né? Ele é necessário, e aí o perigoso é quando esse isolamento ele se transforma doentio, prolongado demais, mas que é natural um momento, até para o adolescente ficar ali organizando suas ideias, organizando seus pensamentos. Então, do ponto de vista cognitivo, a adolescência tem suas façanhas, né? Tem suas faces. Né? E aí nós temos o pensamento abstrato, o conhecimento,
e também o raciocínio lógico. É tanto, Dalmo, que disciplinas como filosofia e sociologia, na adolescência, ganham, e isso é tão forte que eu tive alunos que foram do 9º ano do fundamental comigo, e quando chegaram no 1º ano de filosofia, os meninos, poxa vida, e aí disseram, professor, como eu me identifiquei com filosofia, como eu me identifiquei com sociologia, aquela história do pensamento, de aguçar o pensamento. E fechando um pouco essa definição sobre adolescência, a gente pode falar também de uma adolescência do ponto de vista social. E aí a gente pode entender esse período do ser humano como um período de preparação para os papéis sociais culturalmente. A gente sabe que o adolescente, socialmente falando, ele começa a ser, inclusive, cobrado pelos pais, cobrado pela própria sociedade para uma futura vida profissional, né? Para uma futura vida amorosa também, entendeu? Então, assim, as cobranças começam, os papéis sociais começam a bater a porta do adolescente. Então, o adolescente ele começa a se construir enquanto ser humano, socialmente falando. E muita gente, Dalmo, não compreende, inclusive família, amigos, e aí tem aquela história do senso comum, né? Ah, tá em crise de identidade, né? Ah, tá no normal, sendo anormal, né? Ah, tá em psicose normativa ou psicose da adolescência. Então, veja, há muitas má interpretações sobre esse período, e aí o que é que acontece? Muitos adolescentes, Dalma, eles se frustram, porque é um momento que eles precisam também serem aceitos, como eram, por exemplo, como foram na infância, né? Aquele adolescente que tem aí sua aceitação com seus pais, a sua construção familiar positiva, né? O sistema está ali positivo, que é a família, mas aí chega a adolescência, o adolescente quer da mesma forma ser compreendido, com todas essas confusões e transformações acontecendo, o adolescente quer ser ouvido, quer ser compreendido. Mas aí o que é que acontece? Muitas vezes os pais, os amigos, a sociedade como um todo não compreende. E aí o que é que resta para o adolescente? A frustração. Muitas vezes o isolamento, muitas vezes o transtorno, enfim, cada um que vai reagindo de uma forma. Mas, passando a palavra para você, o que é que a gente pode dizer? A adolescência tem várias faces, né? E várias faces, cada uma delas com sua complexidade, e por isso deve ser bem compreendida e analisada e acolhida também. Concordo. Eu vejo assim também que, como você está falando, você bem apresentou nesse contexto uma compreensão sobre a adolescência, tentativas tentativas de definição, porque na verdade ninguém define mesmo, né? Você toca alguns pontos, na verdade é assim, porque a adolescência é um fenômeno carregado de significados, como você falou. Mas eu vejo que tem Sim, dois pontos aqui que são bem interessantes também, só para acrescentar. Ano passado, 2019, eu atendi vários adolescentes numa crise, em crises ansiosas ocasionadas pelas cobranças devido ao Enem. sim, sim, E aí é sim. interessante que isso aqui é um negócio generalizado. E aí eu pego a palavra cobrança, esse nível de cobrança. E aí eu pego também uma outra coisa que é própria da adolescência, que você já mencionou. Algumas pessoas acreditam ser uma crise de identidade, mas na verdade é o inverso, né? É uma tentativa de elaboração e Exato. fortalecimento daquilo que é a identidade. E aqui tem um ponto de atrito, porque tem vários pontos aqui diferentes da adolescência, mas tem pontos também em comum para todos os adolescentes. E um desses pontos é aquela chamada rebeldia típica do mundo adolescente, né? Essa virada de fase é justamente marcado, entre outras coisas, por essa rebeldia, essa resistência, vamos dizer assim. Não vou nem usar a palavra rebeldia, vou usar resistência. Sim. E nesse contexto, essa ideia da resistência está vinculada com essa constituição da identidade, né? Porque é um esforço de emancipação. Então, Uhum. esse é o momento em que a família se torna mais fundamental ainda. E é justamente Uhum. nesse ponto que a gente percebe uma quebra. É nesse ponto que a gente percebe uma pequena cisão entre a família e o jovem ali.
E aí a gente pega a palavra identidade, pega a palavra cobrança, e aí esses dois pontos aqui anexados numa ideia de sociedade, porque quando a gente vê que tem um crescimento do número de suicidas entre 15 e 29 anos, a gente se pergunta, né? Que tipo de sociedade é esse que a gente vem alimentando, que faz com que alguém ali no início da sua vida, 15 anos, 16 anos, comece a projetar justamente o fechamento da sua vida, quando deveria estar projetando o seu futuro. Então, o que é que acontece com a ideia de sentido, né? Qual o sentido dessa sociedade, qual o sentido dessas cobranças? Então, aqui são contextos que a gente deve anexar nesse debate. Aqui em Santa Rita, por exemplo, ano passado, no mês de agosto e setembro, esse período de setembro amarelo, agosto e o setembro do ano passado, foram 6, pelo menos que a gente sabe, né? Foram 6 suicídios de pessoas com menos de 18 anos. Então veja que isso é um questionamento porque se depara com um silêncio total dos poderes públicos. Não existe uma palavra sobre isso, não existe uma campanha sobre isso. Então, a nível de sociedade, a gente vê o silêncio. A nível de família, a gente também vê o silêncio. Então, veja que parece que tem um contexto que coloca o adolescente diante de um questionamento sobre o sentido, né? E aí a gente vai perceber que uma necessidade, eu estou falando isso para entrar no seu cenário de trabalho, que é a escola, Sim. porque é o espaço da socialização. É o Exato. espaço segundo, né? Porque o primeiro é a família, depois vem a Isso, escola. E como é que a isso. gente vê isso sendo desenvolvido dentro do contexto escolar, né? Os inúmeros desafios que a gente pode apresentar aqui nesse Uhum. contexto jovem. Uhum. É verdade, Dalma, é verdade. Eu vejo assim com muita preocupação, né, e ao mesmo tempo também com esperança. Preocupação porque o que está acontecendo, né? E aí como eu falei para você, eu trago um pouco essa contribuição como professor também. Eu que estou no chão da escola, recentemente você estava também, mas assim, eu estou dentro de um contexto, né, super interessante, que é o modelo das escolas cidadãs integrais, e a gente trabalha muito essa coisa do projeto de vida dos alunos, né? Inclusive, eu já fui professor de projeto de vida e foi uma experiência muito marcante para mim. Então, assim, quando eu falo de preocupação, eu falo porque muitos pais, eles estão depositando na escola, e que você lembrou muito bem, é o segundo momento, né, de uma preparação, de um encontro do adolescente consigo mesmo, com seus valores. A escola é um segundo momento, eu chamo de cooperadora, né? A escola vai cooperando com aquilo que os pais iniciam em casa, mas o que está acontecendo? Muitos pais, e aí, inclusive, era um dos pontos que eu já ia trazer, mas a gente está aqui, né, já em conversação, nessa ausência da família, né, e aí de modo muito especial dos pais, o que está acontecendo? Não, eu vou colocar na escola para que meu filho receba toda a formação possível lá, né? E aí a escola se torna uma espécie de depósito, né? Espécie de depósito. Inclusive no modelo das escolas cidadãs, para muitas situações isso é muito gritante, porque não, eu vou colocar lá porque meu filho vai passar o dia inteiro, né? E aí, claro, a gente entende os pais que trabalham, tem toda uma dinâmica, a gente entende perfeitamente, mas há casos, né, de que é aquela história, não, eu não vou participar dessa responsabilidade, não é minha. Então, eu vejo isso como preocupação. No entanto, eu vejo também como esperança, porque eu já tive e tenho ótimos alunos que são acompanhados pelos pais. Agora, eu me recordo quando o professor de psicologia escolar dizia, né? Os meus melhores alunos são aqueles que os pais acompanham, que estão ali, né? Todo o processo. E eu entendo, porque é verdade, existe sim um diferencial dessa continuidade, da presença que é em casa, essa continuidade da presença que é na escola. Né? É diferente, porque o pai chega, a mãe chega, a família chega e diz: olha, a gente está aqui porque a gente quer saber do desenvolvimento dele, já que em casa ele se mostra realmente um grande filho, né, uma grande filha, um amigo, um parente, a gente quer saber aqui também. Então, assim, é muito interessante quando há essa presença da família. Eu acho que mais do que nunca é necessário, né, se redescobrir
esse papel da família junto à escola. Eu lembro que em 2018, é um dos pontos também que a gente traz aqui, dentro dessa perspectiva da adolescência e do ambiente escolar. Eu lembro que em 2018 foi muito emblemático para mim e assustador. Eu nunca tinha visto o fenômeno da automutilação tão perto de mim como eu vi lá na escola que eu trabalhava, né? E assim, alunos bons, alunos muito bons, né, inteligentes. E eu lembro muito que teve um caso de um aluno que ele disse assim: professor, eu agradeço muito ao senhor porque foi através das suas aulas do projeto de vida, na época era professor do projeto de vida, que eu deixei de me cortar, né? Foi através de suas palavras, de seus conselhos, suas orientações. E assim, era interessante que ele sempre lembrava, vez por outra, ele estava sempre lembrando, né? Olha, nunca mais eu fiz por conta da sua palavra. Então, veja, claro, a gente ficou feliz, eu fiquei muito feliz de ter feito diferente, mas eu fiquei pensando, né, se o pai e a mãe daquele menino estivessem mais presentes na vida dele, quem sabe ele nunca teria começado a se automutilar, né? Conhecendo um pouco da sua história depois, analisando um pouco, é muito perceptível quando a família está presente, entende? Então, assim, esse fenômeno da automutilação, lá na escola, eu lembro que e todos os casos estavam sempre ligados à família ou à ausência dela, cada um com sua situação. Mas, assim, é como se o adolescente estivesse, ele não tivesse mais conseguindo, né, colocar para fora as emoções, mostrar-se como pessoa, seus sentimentos, e aí vamos para o corpo. Vamos para o corpo porque o corpo vai, né, e aí eu vou tentar me aliviar, e a gente sabe muito bem que a automutilação é frustrante, porque a dor realmente é na alma, né, não, o corpo é simplesmente uma espécie, né, como a gente diz na psicologia, de somatização, e, enfim, foi muito emblemático. Então, eu acho que mais do que nunca, Dalmo, é necessário, sabe, redescobrir esse momento, dialogarmos mais família e escola. Eu acho que a escola está de portas abertas. Os pais precisam redescobrir essa essa possibilidade de ajudar seus filhos na adolescência em parceria com a escola. Né? Você falava agora há pouco da dificuldade de interação, né? E o adolescente, eu estava aqui lembrando, né, de uma das características do ser adolescente, que é o estar em grupo. O adolescente gosta de estar em grupo porque é justamente no grupo que ele vai construindo sua identidade. E aí, não é que ele se desgarre do grupo família, mas que os grupos que ele participa se tornam, de certa forma, uma extensão do primeiro grupo que ele participa, que é o grupo familiar. Então, é necessário que os pais também tenham essa sensibilidade. Por outro lado, a preocupação de saber com quem seus filhos estão, quais são os grupos que eles participam, sejam virtuais, sejam... Essa semana mesmo a gente fazendo uma reunião lá na escola e a gente ficou sabendo, através de algumas alunas, que os nossos estudantes estão se reunindo em grupo, grupo de RPG, grupo de dança, grupo de canto. Isso é maravilhoso. Então, é importante que os pais compreendam quais são os grupos que os filhos participam, procurem compreender, mas se é um grupo positivo, se o adolescente ele gosta de estar em grupo. Eu entendo como uma continuidade desse primeiro grupo familiar. Então, inclusive vai sanando essa dificuldade de interação, que você lembrou muito bem, né? Então, eu acho que mais do que nunca, Dalma, não é deixar os nossos adolescentes solitários, né? E aí, mais uma vez, eu relembro, né, o ambiente escolar, ele pode proporcionar muita coisa boa aos alunos, mas também, inclusive, em algumas situações, não pelo próprio ambiente, mas muitas vezes pelos atores e atrizes que ali estão, né, os protagonistas, por exemplo, o bullying pode acontecer, como a gente sabe, no ambiente escolar, né, o cyberbullying também, dentro e fora, né, a automutilação, como eu já falava, muitos adolescentes, Dalmo, eles vivenciam esses fenômenos dentro do chão da escola. Por isso que eu falei para você que é um desafio muito grande para nós. Quando a gente, a direção, ou nós professores, chamamos os pais para conversar, eu não estava sabendo. Eu lembro que tinha um aluno nosso, né, de uma escola que eu trabalhei, que a mãe disse, eu nunca percebi. Mas veja, o braço da pessoa estava totalmente mutilado e a pessoa andava, que é um dos grandes sinais, né, a história do casaco, né, o capuz, toda aquela história do esconder, né? E eu lembro que eu perguntei, mas a senhora nunca percebeu? Eu nunca percebi. Quer dizer, é aquela história, moramos debaixo de um mesmo teto, mas falta essa sensibilidade. Um dia desse a gente fez uma live sobre isso, né, dessa questão do encontro entre pais e filhos, de se perceber. Então, o ambiente escolar,
ele tem, né, seus aspectos positivos, mas infelizmente, por conta de algumas pessoas que ali estão, né, para muitos adolescentes, o ambiente escolar se torna também um ambiente opressor, um ambiente onde acontece bullying, cyberbullying. E aí, portanto, a gente tentar enfrentar tudo isso, combater tudo isso para tornar o ambiente escolar cada vez mais positivo. É uma grande missão e todos nós somos convidados a ajudar. A gente percebe, eu estava lembrando você falando dos adolescentes, da história do casaco, e aí eu Sim, lembro de uma reunião que eu participei, é porque eu estava numa escola, que eu também trabalhei dando aula, né? Agora não mais, mas no tempo que eu estava dando aula, a grande questão era a seguinte: como é que a gente vai fazer para perceber? Era uma escola climatizada, tal. Aí os meninos alegavam que tinham que ficar de casaco porque a sala era fria. Como é que vai fazer? E aí a ideia que acharam foi a seguinte: na hora do intervalo, todo mundo vai para a quadra, vai para o pátio, mas ninguém vai de casaco, né? Fora da sala de aula é sem um casaco. E aí foi o meio que a escola achou para perceber que tinham alguns adolescentes ali praticando automutilação. E a partir daí vem o segundo passo, né? Conversar com a pessoa, depois conversar com a família e tentar achar alternativas. E é que eu vejo que tem um caminho, né? Parece que são coisas desconectadas, mas estão todas alinhadas, né? Bullying, cyberbullying, automutilação, depressão e suicídio, né? A gente percebe que é quase como se fosse uma escada. é, Embora a gente possa perceber que, por exemplo, do bullying pode se passar para o suicídio, né? A pessoa pode passar diretamente. De tanta pressão que sofre no ambiente escolar, ela pode passar a projetar a sua saída, a sua morte, né? Mas, assim, essas coisas vão se conectando. E aí a gente percebe que, quando a gente fala do bullying ou do cyberbullying, nesse campo aqui, a gente está na quebra daquilo que você falou, que é essa dimensão mais sociável com grupos diferentes, né? Porque você sai da sua casa, vai para a escola, se torna ali um outro grupo, se torna um formato diverso de família, porque você se identifica com aquele grupo ali como uma família. sim, Então, quando a gente vai falar do bullying, é interessante a gente destacar que algumas coisas vão entrando nessa história e muitas vezes não são tratadas como deveriam. Por exemplo, questão de cor é uma questão que gera bullying, que pode gerar bullying, infelizmente, porque o Brasil não enfrenta como deveria esse debate sobre o racismo. Então, a verdade. questão da cor e algumas outras questões alinhadas também com a cor, com a sexualidade, essas questões estéticas também, de um padrão corporal, né? Podem ser questões aqui de quebra do grupo. E aí vem a internet, que é quando isso se torna em rede, né? São fotos das pessoas, são montagens com as pessoas, são comentários. Então a gente percebe que isso tudo vai minando essa relação do adolescente com o seu grupo. Mas eu vejo também de maneira positiva, porque ano passado eu fiz uma experiência de passar por algumas escolas falando sobre o Setembro Amarelo. E uma coisa que eu achei bem interessante foi que uma escola decidiu fazer assim: vai criar por grupo de afinidade. A reunião é por grupo de afinidade, não por turma. E aí aqueles Bacana. grupos de afinidade, né? O grupo de afinidade. E lá se falava muito, quase generalizado, a ideia de que aquele pequeno grupo deles, dos adolescentes, era o espaço onde eles podiam partilhar o que não partilhavam em casa. E o mais interessante é que entre eles, e eu estava ali para falar sobre o Setembro Amarelo, e entrava um tema que é pouco debatido também no ambiente escolar, até questionado na educação por conta de uma propaganda enganosa que se faz, porque era a questão do abuso sofrido em casa, o Uhum, abuso sexual sofrido em casa. uhum, Com quem a gente vai partilhar isso? E aí o ambiente escolar, aquele grupo de afinidade, era o espaço onde isso era partilhado e onde se pensavam sim, alternativas. Então veja que a escola tem esse espaço, assim, tem esse âmbito de desafios, mas tem um espaço muito positivo na construção de uhum, alternativas. Na construção sim, de alternativas, até porque a estrutura de família muitas vezes não, pela correria,
pela própria desintegração dos membros da família, termina que a família pode não ser esse espaço onde o adolescente se impõe e se tornar Exato, autônomo. Então a escola se exato. torna esse espaço também, né, oportuno para isso. E aqui eu queria destacar, Écio, para lhe devolver a palavra com esse destaque, que é justamente essa questão da automutilação e depressão nesse mundo adolescente, né? Nesse mundo Uhum. adolescente. Essa conexão que existe entre os dois. Ansiedade, automutilação e depressão, porque aqui parece que é o caminho que se afunila na ideação suicida, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho Uhum. também sobre ela. Sim, sim, sim. É verdade, Dalmo. São momentos, né, vividos e, assim, em contato hoje com a adolescência, com a juventude, inclusive as disciplinas que eu ensino são disciplinas, assim, muito críticas, né, reflexivas, como você bem sabe, que é a própria filosofia, a sociologia. Então, assim, em contato hoje com os adolescentes, é interessante a gente perceber que se divide muito essa coisa da maturidade que está ali sendo construída, né? Enquanto a gente vê, Uhum. por exemplo, adolescentes muito críticos, esses dias mesmo eu estou dando aula de filosofia política, e assim, a gente está encontrando muito sinal de maturidade, e quero acreditar que são verdadeiros, né, no sentido de uma percepção mais crítica para com a política, inclusive no fenômeno político mesmo, a nível geral. Como também a gente encontra ainda muitos adolescentes vulneráveis, né? A gente viu com a baleia azul quanto a adolescência deve ser cuidada, a Momo também, né, que teve aí seu, né, inclusive com vítimas, né? Então, assim, eu acredito que são construções, né? Tem adolescentes mais fragilizados, tem adolescentes mais fortalecidos de acordo com a sua história, né? Até você falando agora há pouco de cyberbullying e de bullying também, eu estava lembrando, né, que no Brasil já tivemos verdadeiras tragédias, né, de pessoas adolescentes, né, jovens, que se vingaram, né, inclusive dentro do ambiente escolar, retirando vidas por conta do bullying que tinha sido vivido. Então, assim, é um fenômeno que merece muito cuidado, né? Você estava trazendo aí essa questão da ansiedade, da depressão, ideação suicida, bullying, e eu estava aqui pensando, Dalmo, como seria bom se já se tivesse despertado com mais responsabilidade e até com mais atenção para a presença do psicólogo nos ambientes escolares. Eu acho que a gente teria uma ajuda imensa, não só para os alunos, viu? Mas também para os professores, para toda a equipe escolar. Porque muitas vezes, Dalmo, o que é que acontece? Né? Você estava falando e eu estava me lembrando, né? Há muita boa vontade, há muita boa vontade de senhores e senhoras diretores e diretoras, coordenadores pedagógicos, a equipe, gestão mesmo, professores, né? Há muita boa vontade de ajudar. A gente não vai dizer que tem sim professores, já vi gestão altamente sensibilizada, mas muitas vezes não se tem os instrumentos necessários para ajudar. Eu lembro que eu já tive colegas de trabalho que diziam, o que está acontecendo? Fulano está ali, né, atentando contra a sua vida, com ideação suicida, mas o que está acontecendo? Eu não estou sabendo compreender. E aí vem a questão do desespero, né, o sentimento de impotência por não saber como ajudar. Então, assim, são fenômenos muito complexos. E, repito, se não forem realmente acompanhados, se não forem devidamente orientados, é bem provável que a gente tenha um final que não seja tão feliz. E é isso que a gente não quer. Eu acho que mais do que nunca, um momento como esse que nós estamos aqui vivendo, essa live, e tantas outras que você está fazendo, a gente está também com outras temáticas trazendo, eu acho que sempre o sentido e a valorização da vida. Uhum. Né? Na escola, a gente está trabalhando com isso esse mês mesmo, Dalmo. Toda quarta-feira, a gente está trazendo um psicólogo para falar sobre uma temática, inclusive ontem à tarde foi automutilação, né? O tema era esse. Semana que vem cyberbullying, já teve depressão, depois vem o tema da ansiedade também. Então, assim, eu acho que mais do que nunca a gente precisa não se acomodar diante do fenômeno. Você começou a live com números gritantes, né, que devem nos chamar a atenção. E nós tivemos professores que diziam, né,
futuros psicólogos, naquela época, futuros psicólogos, a qualquer sinal de ideação suicida é perigo, deve ser cuidado com toda a atenção possível, comunicado à família, comunicado à escola. Então, assim, é uma verdadeira mãos dadas, né? Um grupo de mãos dadas para ajudar. Mas, assim, é muito complexo. E aí, repito, cada adolescente vai sinalizando de uma forma. E parece que hoje, Dalmo, você olhava agora há pouco para a sociedade, né, fazia uma ressalva à sociedade, parece que a sociedade hoje, aí eu uso Bauman, né, ela está tão líquida que nós estamos também tendo uma adolescência líquida. Interessante, né? Essa semana eu até dei aula sobre a sociedade líquida do Bauman, mas assim, parece que a adolescência ela está ficando líquida também, ou seja, sem base, sem alicerce, né, sem valores, sem... Claro, eu não estou falando de forma absolutizada, de maneira nenhuma, mas assim, a gente sente, né, essa adolescência líquida que está muitas vezes levando os nossos jovens a essa ideação suicida e, infelizmente, como você destacou até na nossa própria cidade, há casos, né, onde realmente a consumação aconteceu. Então, veja, é lamentável, né? E aí a gente precisa formar e incansavelmente formar. Eu acho que mais do que nunca a adolescência é um grupo de indivíduos, né? O adolescente ele pede, né? Ele espera essa palavra, ele espera essa orientação, ele deseja realmente, né, ser escutado e orientado. Uhum. Quando você traz aqui a ideia de uma sociedade líquida, né, do Bauman, a gente lembra que uma das coisas que vão acontecer aqui nesse estilo diluído de sociedade é uma falta de referência. Isso, Referência consistente, né? No sentido sim. de consistência da referência. A gente vê isso refletido em vários aspectos, por exemplo, na cultura, porque a gente percebe que a produção musical, por exemplo, a produção musical é feita com um prazo de validade. Uma música é feita para durar 2, 3 meses, porque daqui a 2, 3 meses aquele cantor tem que ter um novo hit. E é Uhum. bem interessante porque quando você olha esses cantores da moda, por exemplo, você percebe uma sucessão daquilo que eles chamam de hits, né? Uma rapidez Uhum. absurda de coisa. Então você não tem uma estabilidade, nem no sentido cultural, por exemplo, mas também nem no sentido das relações e nem tem uma referência sustentável, vamos dizer assim. Uhum. E aí, nessa busca por uma referência, a gente percebe que ídolos vão sendo erguidos, né? Sim. Nem dizia o Nietzsche, né? Que é um ídolo com os pés de barro, né? Não aguenta uma pedra nos pés que se desmancha, mas assim, vão se levantando ali. E uma das coisas que vai gerando essa referência mesmo fragilizada é esse mundo das redes sociais. E aqui eu percebo como o fator econômico se torna determinante nessa construção, porque Uhum. eu ouvi esse termo e eu começo a repetir, né? A vida instagramável, né? A vida que você vê no Instagram. Todo mundo está Instagramável. feliz, todo mundo está feliz no Instagram. E é uma disputa para ver quem está mais feliz, né? A pessoa posta a foto quando vai para a academia, quando vai tomar café, almoçar e jantar, quando sai com as pessoas amigas. Então, veja que é uma luta por uma apresentação de uma felicidade. Sim. E aí se torna bem desafiador porque você olha tudo aquilo e você percebe que a sua vida não é nada disso que está sendo apresentado ali. É porque Uhum. a ideia parece que aquela imagem na rede, no Instagram, no Face e outro canto, a ideia é que essa imagem é o mundo real. E quando você olha para a sua vida e não vê nada disso, então aqui a gente é invadido justamente por uma sensação de desamparo, de desgosto e de Uhum. desinteresse. Então, o Sim. fator econômico parece que ainda vai servindo como um padrão de entendimento sobre essa sensação de mal-estar, né, na sociedade. Porque você olha para a sua vida e vê que ela não é nada daquilo que você está vendo ali na rede social do outro. Só que se a Uhum. gente pudesse ver o que está por trás daquela foto na rede social, a gente percebe que nem aquilo é de verdade, né? Mas aqui Sim. tem uma projeção e a gente, infelizmente, não tem conseguido romper isso. Por isso,
tanta tristeza nesse mundo jovem e também no mundo adulto, porque a gente Uhum. percebe que um padrão que está sendo dado para nós não vai ser alcançado, né? A gente não vai ter como alcançar aquilo. Então, o Verdade. sentido também se torna diluído, né? Líquido também, se perde o sentido. Por isso, Sim. tantas situações de ansiedade, né? Porque é justamente essa sensação ameaçadora em relação ao futuro. Ao Então, veja futuro. que, pegando essa sua palavra, eu trago para cá essa linha das referências e das redes sociais, porque ela tem sido determinante, né? Como uma comparação econômica de um mundo feliz, ela se torna determinante. Exato, exato. Perfeito, Dal. Muito bom essa sua. São castelos encantados, né? Eu acho Uhum. que é como se a pessoa criasse, né, o seu castelo encantado ali, de perfeição, sabe? Eu lembro que você me fez recordar, na sala de aula, uma vez a gente, acho que foi na aula do projeto de vida, ou foi de filosofia, não me recordo, mas a gente entrou nessa perspectiva, né, de sempre a felicidade. Eu acho que foi até uma atividade que eu passei, e eu lembro que uma menina falou, né, uma aluna disse: "Não, professor, eu não posso demonstrar que estou triste, né, nas minhas redes sociais, até porque minhas amigas, né, minhas inimigas", ela falou, né, "minhas inimigas não podem saber que eu estou triste". Então, veja, é sempre aquela história do mostrar a felicidade, né, eu mostrar que eu estou bem, que está tudo bem, bem, obrigado. Então, é aquela história do castelo realmente encantado, né? E mais do que nunca hoje a tecnologia ela propicia tudo isso, né? Eu já conheci, por exemplo, situações de adolescentes que presencialmente era de uma forma e nas redes sociais era de outra, completamente diferente. Então parece que o estar por trás do computador, né, o computador, melhor dizendo, ele consegue camuflar toda a pessoa que eu sou, toda a minha história, toda a minha, né? E aí entra essa questão da felicidade, né? Essa pseudo-felicidade. E eu acho, Dalmo, que é muito frustrante. Eu também já tive um adolescente, amigo, que inúmeros seguidores, né? Hoje, seguidores naquela época eram pessoas que estavam lá, era no tempo do Orkut, né? E eu lembro que Uhum. era muita gente, muita gente. E eu lembro que eu perguntei, mas seus amigos de verdade, quem são? Né? E aí a pessoa dizia, né? Olha, que eu lembre, tem aí Uhum. uns 6 ou 7. Né? Então, veja, é aquela história do real e do virtual, né? Uhum. E aí a frustração, o mal-estar, como você falou, né? Essa tentativa de sempre camuflar aquilo que de fato é a realidade. Né? Então, eu acho que mais do que nunca tem muitos adolescentes nessa sociedade líquida que nós estamos vivendo, fazendo, né, desse mundo da internet, dessa cyber, semana de até aula sobre esse tema, dessa cybercultura, um lugar muitas vezes de esconderijo, né, um lugar de projeções, de um falso self, né, como a gente sabe na psicologia tem muito esse falso eu, né, esse falso self que é mostrado aí a todo momento, né? E encantado. E é interessante, Dalmo, que a própria pessoa que entra nessa dinâmica, ela termina, inclusive, se acostumando, viu? E aí entra um detalhe bem interessante, né? Aquela velha pergunta que pode, né, bater a porta de qualquer um a qualquer momento que está aí mergulhando nesse falso self, né? Quem sou eu? Eu acho que vai chegar um momento em que a própria pessoa vai se perguntar: quem sou eu? Né? Eu sou essa pessoa maravilhosa que eu estou projetando aqui na minha rede social, ou de fato eu sou essa pessoa que está aqui, né, com seus conflitos, com suas dificuldades, mas que também tem seus momentos de alegria, seus momentos de bem-estar. Mas veja, é aquela história do castelo encantado que pode se tornar, de um momento para outro, né, num grande lugar sombrio. Né? Mas eu quero registrar também a presença da minha mãe, que está aqui, mandar um abraço para ela, dizer que eu estou com saudade, ela que sempre não perde uma live minha, uma live sua também, nessas nossas Sim, parcerias. Mãe está sempre isso. presente. Um abraço, mãe, te amo. José, a gente está vendo aqui, eu estava percebendo aqui nessa nossa fala, que o que a gente está fazendo aqui é simplesmente trazendo, abrindo portas para debates possíveis, né? Porque termina que Sim, é um tema muito sim, amplo. Mas é aí eu amplo, queria, sim. eu queria para a gente tentar fazer Você tinha dito que só tem 1 hora, é isso mesmo? Aham. Pronto, então assim, como já tem ali 49 minutos, um tipo de organização para a gente não perder. Porque por mim fazia como das outras vezes, que são 2 lives e tal, mas assim, vamos organizando então.
Qual palavra a gente poderia ter como um tipo de direcionamento para Uhum, estruturas familiares em relação aos seus jovens, nesse uhum, sentido da entendi. valorização da vida, né? Entendi, entendi. Não, eu queria somente deixar algumas dicas bem rápidas aqui. São 5 dicas que eu acho muito importante para os pais, né, e para a família como um todo, para acompanharem seus filhos e valorizarem, né, valorizarem essas vidas tão importantes. Então, primeiro, né, que os pais possam perceber que o que os adolescentes estão sentindo é real, né? Muitos pais dizem, é brincadeira, é um faz de conta, e isso dificulta tanto, Dalma, essa vivência da adolescência, né, como você colocava agora há pouco, cria um mal-estar, cria uma frustração. Então, senhores pais, né, mães, pais e mães, lembrem, o que o adolescente está sentindo é real, faz parte, né, do processo dele, de sua adolescência, né, dessa fase, como eu disse, de transformação, de maturação cognitiva, de maturação social, né? Depois, é importante que a família ajude os adolescentes a trabalhar suas emoções e confusões também, seus sentimentos. É muito importante. Muitas vezes, Dalmo, os adolescentes se veem sozinhos nessa jornada de vivenciarem essa fase que é tão significativa para as suas vidas. Então, que todos, especialmente os pais, possam ajudar os adolescentes a trabalharem. Se for muito confuso, aí entra a questão do especialista, né, de uma pessoa realmente qualificada, de modo muito especial um psicólogo, uma psicóloga, que possa também contribuir nesse momento com essa construção da adolescência dessa pessoa. Depois, é importante aceitar o filho ou a filha como ele é agora. Porque muitos pais ficam naquela história, né, Dalma? Quando você era criança, tomara que você já chegue logo a ser adulto, que é para você mudar essas coisas. Aceitar o filho ou a filha como ele é agora, nesse momento, né? Aquela história da atenção plena, né, Dalmo? Sim. Sentir-se, sentir também seu filho, sua filha, como ele está, o que ele está vivenciando agora. Desenvolver a paciência é muito importante, porque todos nós aqui não estamos negando, é uma fase difícil, né? Eu já Sim. atendi adolescentes, você também, é uma fase muito difícil, como também a infância, a vida adulta, mas eu acho que a adolescência tem uma complexidade maior. Então, ter paciência, eu acho que partir desse pressuposto também é muito importante, e aí cabe a cada um tomar consciência disso, né? E, por fim, pais e mães, especialmente nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento, porque o perigo não passou, né? O perigo não passou. Então, é muito importante aproveitar o tempo com seus filhos adolescentes, né? Aproveitar o tempo. A gente fez uma live dia desses sobre isso, né? Como é que está sendo a qualidade desse tempo? Tem gente que diz, mas é pouquinho. Sim, mas a qualidade. E se puder ficar mais, muito mais, momentos de descontração, momentos de estar juntos, e nesse estar juntos, procurar saber como é que está a vida estudantil, né, a vida pessoal, tudo bem direitinho. Então, aproveitar o tempo juntos é muito importante. Os adolescentes agradecem, muitos pais. Cuidado para não fazer como muitos pais estão fazendo, né? Aproveitando que a pandemia está aí nessa pseudo-segurança, né, nesse pseudo acabou a pandemia, essa farsa, e dizer, não, agora eu vou, meu filho que vá, né? Não, aproveitar, eu acho que é um momento de redescoberta, um momento de construção para todos. E eu quero lembrar a presença de Juliana Lima aqui conosco. Ontem fiz uma live com ela sobre o tema do preconceito, maravilhosa live, e ela está aqui lembrando que a excelência é de muita importância para a nossa atual conjuntura, o tema de muita excelência. Muito bom. Obrigado, Juliana, pela presença. Mais um pouco essas dicas, sabe, Dalmo? Eu espero estar contribuindo. Eu vejo essas dicas que você apresenta nessa perspectiva de família e o jovem, a estrutura Uhum. familiar, como é que ela vai se comportar diante desse jovem num processo de descoberta e de construção também. E aí uma coisa que Uhum. me veio à mente é em relação à própria pessoa, né? Como é que ela pode reagir. E aí a gente percebe, quando a gente escuta um adolescente, um jovem, quando a gente atende também na clínica, a gente percebe Uhum. que se essa geração precisa de terapia é porque a anterior precisava também e não reconheceu, né? Porque a gente escuta muito o adolescente fazer a seguinte queixa, né? Que o pai Uhum. sempre, ou a mãe, mas
é sempre assim, né, na queixa que ele faz, um dos dois ou os dois afirma que no tempo deles não era assim, né? No meu tempo não era assim. No meu tempo não Isso, precisava dessas coisas. No meu tempo, exato. aí diz assim, no meu tempo existia bullying, mas ninguém se preocupava com isso, ninguém morreu por isso. Sim, Mas aqui a gente percebe como essa geração de agora, ela sofre consequências das anteriores, né? Justamente desse silêncio, desse não sim, enfrentamento. E exato. aí tem um pensamento que diz assim, aquilo que não é enfrentado, aquilo que não é discutido nunca vai ser enfrentado, né? Se você não discute sobre um tema, ele não vai ser enfrentado nunca. E aí, passando um pouco para os nossos pequenos grupos de adolescentes, né? Porque eu me deparei com uma situação que é a seguinte: Uhum. alguém partilha o que está sentindo e o amigo se questiona se vai ter como ajudar ou não. E aí a gente se depara com o limite dos nossos grupos, né? Dos nossos grupos de jovem, porque assim, que bom que você é de confiança para aquela pessoa e que ela partilhou com você essa dificuldade, essa não esse não sentido momentâneo da vida. E se ela partilhou com você, você vai se tornar um tipo de suporte, só que esse suporte tem limite, né? Você vai emprestar os seus ouvidos, seu ombro, vai sentir o que a pessoa está passando, mas é preciso que a gente, além de escutar, de tentar amparar, a gente faça aquela pessoa perceber que ela precisa de um outro tipo de ajuda que talvez o seu grupo de amizade não tenha como oferecer. Eu lembro de um Exato. filme, eu até comentei esse filme aqui, já faz um tempo que eu comentei, Em Lugares Incríveis, Por Lugares Sim, Incríveis, o nome desse filme, é um drama adolescente, e esse drama adolescente fala justamente sobre essas grandes dificuldades do lugar do adolescente no mundo. E aí você vê uhum. duas imagens, né? Porque é um casal. E aí você percebe que simplesmente o fato da menina ser acolhida no grupo, em um grupo, faz com que ela Uhum. supere a sua situação de luto, porque é um luto não trabalhado. Mas o menino que a ajudou, ele não consegue resolver os seus dramas e termina se suicidando. Isso aqui nos alerta justamente para o limite. Determinadas situações, a inserção no grupo, a participação de um grupo vai lhe ajudar a desenvolver uma consciência e encontrar um caminho, mas em outras situações vai se precisar de uma ajuda especializada. Então, você que faz parte de algum grupo e que escuta algum relato de dificuldade de um amigo ou de uma amiga, escutar é sagrado, mas é preciso reconhecer que talvez aquela pessoa precise de um outro tipo de ajuda. E aí eu estava falando ontem, né, Aécio, eu vou repetir hoje, não é só você dizer assim, eu conheço uma psicóloga, um psicólogo, psicóloga e psicólogo, eu vou entregar aqui o número dele, você liga, não, é dizer assim, ó, eu vou com você lá, eu vou com você, Isso, vamos juntos. Então se torna exato. diferente, né? Com Mas eu vejo que certeza. as suas dicas são perfeitas para que a gente possa abrir essa conversa, né? E aí, como o nosso tempo está se esgotando, eu quero lhe agradecer de coração e dizer que você é sempre bem-vindo para esses momentos aqui, é uma alegria. E espero contar com você muitas e muitas vezes para esses debates aqui. E aí eu lhe entrego a Beleza. palavra para que você também faça sua consideração. Não, rapidinho, somente agradecer a você, dizer que é uma satisfação imensa, um tema maravilhoso, né? A gente poderia aqui, enfim, né? Vai ficar um convite para outras lives, a gente trabalhar a adolescência em outras perspectivas, mas somente para parabenizar você por essa iniciativa no Setembro Amarelo, né? E durante todo esse ano a gente percebe também o teu esforço de levar essas lives conscientizadoras, formadoras, e isso é muito bacana. Eu fiquei feliz mais uma vez de poder contribuir e que estamos sempre à disposição. Qualquer coisa é só chamar e a gente vai partilhando conhecimentos. Parabéns e foi muito bom, bacana mesmo. Seu dia das lives é quarta-feira. Sempre Às- nas quartas, às 20 horas. Sempre Isso. nas quartas, às 20 horas. Pode encontrar aqui o nosso amigo José Aécio. Qualquer coisa, vocês podem deixar o comentário, pergunta, sugestão ali no direct que a gente vai respondendo. E o material estará disponível no nosso Instagram, fica disponível para todos, é de todo mundo, pode partilhar e eu agradeço muito a presença de todos e de todas. Desejo uma noite muito tranquila, um final de semana de paz e muito obrigado.
e a gente se vê por aí nessa luta e nesse caminho. Um abraço para todo mundo. Valeu, Aécio, valeu todo mundo. Abraço, tchau, tchau. Abração. Valeu. Valeu.